Louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus. Amados do Senhor, sejam todos bem-vindos a mais uma live. Sejam todos bem-vindos para juntos aprendermos da palavra do Senhor. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Este é o dia que fez o Senhor, regozijemo-nos e alegremos-nos nele, né? Eu sei que a situação está muito difícil, nós estamos em aperto. Falamos aqui na live anterior que Deus colocou a nação brasileira na fenda da rocha. Bendito seja Deus por isso. Depois vocês assistam, tá tremenda a live eu acho que foi da quarta-feira. Sejam todos bem-vindos, meu presbítero Joselito. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Leda Silva, seja bem-vindo em nome de Jesus. Sheila, saudade de você, seja bem-vinda no nome santo de Jesus. Todas se sintam amadas. Eu estava hoje, amada Senhor, meditando na palavra do Senhor. Vou estar orando por você, Sheila. A vitória sua já foi decretada nos céus. É só um vento, vai passar rapidinho para a glória de Deus. Pode tomar posse desta palavra. E eu estava meditando assim, meu Deus, Deus tem levantado muitos profetas, tem alertado a igreja. Seja bem-vinda, Graziele Silva, Deus te abençoe, linda do Senhor. E Deus tem levantado muitos profetas, e muitos não têm dado ouvido, muitos não têm, assim, dado atenção mesmo à palavra do Senhor. E eu estava meditando hoje, eu digo, Deus, eu não sei até que ponto a gente vai poder estar ministrando, fazendo live, porque as coisas do jeito que estão caminhando podem apertar mais ainda para a igreja do Senhor. E eu tenho um sentimento que sempre que eu vou fazer algo para Deus, que eu vou fazer algo para a casa do Senhor, ou mesmo abençoar qualquer pessoa que está pregando ou não, eu sempre procuro fazer da melhor forma possível. Estamos orando, Joselito. Pode ter certeza. E eu procuro fazer da melhor forma possível. Sabe por que eu aprendi isso? Desde o começo da minha fé. Isso há 36 anos atrás. Eu pensava o seguinte, bom, eu vou falar da palavra, eu vou evangelizar nas ruas, porque eu não sei se terei uma outra oportunidade para evangelizar. Quando eu sou chamada para ministrar em alguma igreja, seja lá onde for, eu procuro fazer da melhor forma possível, porque eu não sei se terei outra oportunidade. E sempre quando eu estava na igreja, eu dirigia o ciclo de oração. E eu começava a dizer para as irmãs, olha, vamos dar o melhor que a gente puder aqui nessa segunda-feira, nessa tarde. O melhor, porque a gente não sabe se teremos uma outra segunda-feira, ninguém sabe se teremos uma outra oportunidade, se a igreja será arrebatada, aleluias. Se algum de nós vamos dormir no Senhor, eu não sei se estou aqui, se vou amanhecer, se vou chegar em casa, então vamos fazer, a Bíblia nos ensina tudo que vier para a tua mão para fazer de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento, porque a Bíblia diz que na sepultura onde nós vamos, lá não há obra, não há indústria, não há ciência, não há coisa alguma. Este é o meu tempo. Mesmo que as pessoas olhem para você e comecem a julgar o seu trabalho, que você não faça bem, eles julguem que vocês não façam bem. O importante é para Deus. Se você deu o seu melhor para o Senhor, isso é que é importante, amém? Irmã Regina Silva, paz para você também, minha amada. Já estava com saudades. Todos sejam bem-vindos em nome de Jesus. Mas eu tenho algo assim magnífico para trazer da parte de Deus. Mas é algo tão extraordinário que eu fico meditando, meu Deus, eu já li tanto essa palavra e sempre quando a gente lê, Deus fala ao nosso coração. Deus ministra ao nosso coração de forma diferente. Deixa eu dizer uma coisa a vocês. Eu não acredito que saber pregar é você ser um pregador eloquente. Saber pregar não é você ter um curso teológico, é importante sim, mas eu acho que você tem que falar da cruz de Cristo, do amor de Deus e das misericórdias. A gente tem que dar o melhor
tem dentro de nós, a gente tem que dar o melhor para Deus. Isso é saber fazer a vontade de Deus, é você dar o melhor, é você se doar, independente do julgamento das pessoas, é você se entregar. Olha, Deus, eu vou fazer, eu vou abrir a Bíblia, eu vou pregar. Ou você vai visitar algum enfermo, você diz, Senhor, eu vou, e vai ser a minha melhor visita, me capacita. Aí você vai em nome de Jesus. Bendito seja Deus. Bernadette, bem-vinda. Ana Carolina Lopes, de São Paulo, seja bem-vinda. Maria Eliane, a Lídia, paz do Senhor. Estou orando aí pela nossa amada Água Preta. Deus, ele é tremendo. Mas, amado, eu quero falar de paz hoje. Não se assustem, porque a palavra paz, muitos não têm. E paz, meus senhores, paz, meus amados, que muitos que estão dentro das igrejas evangélicas não têm paz. E nós vamos entender no decorrer desta live, a paz não depende das circunstâncias. Toma posse nesta noite, no nome de Jesus. Amém, Eliane? A paz não depende das circunstâncias. Vamos lá para o livro de Filipenses, capítulo 3. Eu vou ler o versículo 1 ao versículo 4. Depois a gente vai pular para o 7 e o 8. Vamos mais ou menos por aí. Diz assim a epístola que Paulo escreveu. Exortação a guardar-se dos obreiros maus e cultivar todos os frutos do Espírito. Aleluias. Diz assim a palavra do Senhor. Versículo 1. Resta, irmãos meus, que vos regozijei-vos no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós. Ele está dizendo que a palavra, que as recomendações, Paulo está dizendo que é segurança para a igreja. Ouça bem, guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão, porque a circuncisão somos nós que servimos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Aí diz o versículo 4, ainda que também podia confiar na carne, se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu. Aí eu acho interessante aqui, vamos pular agora para o versículo 7 e 8. Mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. E, na verdade, tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo, Jesus, meu Senhor, pela qual sofri a perda de todas as coisas e as considero como esterco para que possa ganhar a Cristo. Aleluias. O que me chama a atenção nessa passagem aqui é que ele chama os irmãos, ele diz assim, resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós. Ele estava escrevendo, e nisso ele estava recomendando os irmãos. Ele sempre recomendava as mesmas coisas, de andar em santidade, de andar em amor, de não estar brigando, de não estar julgando uns aos outros, que procurassem se entender, que procurassem se unir, que procurassem visitar um ao outro, que procurassem orar um pelos outros. Sempre recomendando, porque eles estavam com problemas entre si. E eu acho interessante que nós sempre estamos cercados de pessoas que nos criam problemas, que são os problemas e que está sempre nos inserindo em coisas que a gente nem quer, em coisas que nós nem sabemos, quando vemos estamos no meio dessa situação. Então, Paulo via a necessidade de estar recomendando às igrejas que os irmãos se unissem, que os irmãos procurassem viver em unidade. E ele estava tão assim, tão em Cristo, o apóstolo Paulo estava tão em Cristo, que ele disse, olha, eu não me aborreço de escrever as mesmas coisas, que é segurança para vós. Aí a gente fica imaginando, amados do Senhor, sempre quando a gente abre a palavra de Deus para ler, a gente vê que o livro de Gênesis e Apocalipse, ele está sempre se completando. Mas seria muito bom
se nós sempre falássemos apenas para os pecadores que ainda não têm Jesus como Senhor e Salvador. Mas aí a gente olha para dentro das igrejas e a gente começa a ver os problemas dentro das igrejas. Mas é tempo de reconciliação. É tempo de você pedir a Deus que Ele mostre as pessoas que lhe feriram e que você feriu aquelas pessoas também. E você procura se reconciliar com ela. Você precisa fazer isso para que você venha viver em paz. Porque paz não está no que você tem. A paz só em Jesus Cristo. Aí ele disse, guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão. Então eu acho interessante que ele diz, vocês vigiem, não deem crédito a toda pregação, não deem ouvidos a todos que se dizem profetas, veja o testemunho deles. E ele começa a mostrar, olha para essas pessoas, tem frutos bons nesta árvore. Então procura seguir o exemplo, procura ouvir os conselhos, mas se não tem frutos nessa árvore, então você sai de lá. São conselhos do apóstolo Paulo. Aí ele diz, porque a circuncisão somos nós que servimos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. O que é que existe hoje? Eu louvo tanto a Deus por essa palavra, porque existe hoje, como sempre existiu, muitos homens que se dizem profetas e ministros de Deus, tanto homens como mulheres, que eles confiavam na carne deles. Eles iludiam os fiéis, eles pregavam um Cristo que não existia. Ele apenas pregava prosperidade. Ouça bem no nome de Jesus. Eu não sou contra a prosperidade, mas eu sou contra o evangelho da prosperidade que os homens têm pregado, porque a maior prosperidade é você ter o seu nome escrito no livro da vida. Porque a própria Bíblia diz o que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma. O que adianta sua casa, sua fazenda, seu dinheiro, seus bens e você perder a sua própria alma. Então, o que é que Deus está fazendo? Deus está mostrando e tirando a máscara de muita gente. E isso é motivo de nós nos alegrarmos no Senhor. Isto é motivo de nós estarmos felizes, apesar da situação. Porque Deus tem tirado a máscara de muitos falsos profetas. Nós não devemos nunca confiar em homens. Precisamos depositar a nossa confiança em Deus. Deus não levanta uma igreja para confiar em homens. Deus levanta uma igreja para confiar nele, só nele. Ele é que é digno da nossa confiança. A Bíblia diz, maldito o homem que confia no outro. Muitas pessoas colocam as suas circunstâncias na frente e dizem, eu tenho condições, então eu confio no meu carro, eu confio na minha conta de banco, eu confio no meu trabalho. Muitos confiam em carros, outros em avião, mas nós somos igreja. Nós fazemos menção do nome do Senhor. Qual o problema? Muitos fiéis estão colocando a sua fé em seus pastores. Muitos fiéis estão colocando a sua fé em homens, ao invés de depositarem a sua fé no Senhor. Nós sabemos que se nós colocarmos a nossa fé em Deus, nós teremos paz. As circunstâncias, o teu dinheiro, a tua vida, os teus bens, as tuas fazendas não vão te dar paz. Paz só em Jesus. Você precisa se desprender dessas coisas, deixar de confiar no homem e correr para confiar em Deus. Você precisa confiar em Deus. Eu acho interessante que ele diz no versículo 4, ainda que também podia confiar na carne. Se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu. Aí ele começa a falar que ele era o quê? Circuncidado. Foi circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei. Ele ainda foi fariseu. A paz do Senhor, Zélia, seja bem-vinda. E ele começa a dizer, olha, eu fui fariseu. E ele começa a relatar quem foi Paulo. Aí ele diz aqui, segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Aí ele diz, mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. E na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus,
meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas e considero como esterco para que possa ganhar a Cristo. Ele estava dizendo, tudo que estava em mim que não servia, eu desprezei por amor a Cristo. Paulo estava dizendo, os meus costumes velhos, aquelas coisas de homens velhos, até o que eu aprendi, eu joguei fora, para mim era esterco, e eu joguei aquilo tudo fora por amor a Cristo. Era isso que ele estava dizendo. Muita coisa que para muitos não conseguem se desvencilhar, se agarra naquilo ali que parece que vai, quando morrer, vai botar no caixão. Tem muita coisa que a gente guarda, mas que Deus não quer que guarde. Tem muita coisa que a gente quer, mas Deus não quer para nós. Aí ele disse que também, e na verdade, tem também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo. Paulo foi educado por Gamaliel. Paulo foi educado em toda a ciência, em toda a letra. Ele era um homem culto. Paulo falava muitos idiomas antes da sua conversão. Mas acontece algo extraordinário que deveria acontecer com a igreja do Senhor. Paulo, que era Saulo, quando ele tem um encontro com Cristo, ele olhou assim e ele disse, para que serve o meu conhecimento? Para que serve tanta eloquência? Para que serve tantos idiomas? Para que serve eu com essa carta sendo autorizado para matar os crentes, os fiéis ao Senhor? Para que serve toda essa pompa, esse reinado, esse exército aí ao meu comando? Para que serve que se diante da sabedoria de Deus não é nada? Nós precisamos entender, amados, que o importante é o que Deus nos ensina, não é o que o mundo ensina. Porque se fosse importante, Paulo não tinha dito que considerava essas coisas como esterco, para que possa ganhar a Cristo. Ele entendeu que ele não podia estar ligado às coisas que ele havia aprendido no passado. Paulo aprendeu que nada daquele conhecimento dele estava valendo a pena. A partir do momento que ele conheceu a Cristo, ele disse, eu vou jogar tudo fora. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. As circunstâncias, bendito seja Deus, a nossa paz não depende das circunstâncias. A nossa paz não depende das circunstâncias. Porque se fosse assim, Paulo tinha paz, porque Paulo tinha condições financeiras. Paulo tinha um exército ao seu comando. Paulo tinha cartas para perseguir e matar os cristãos. Paulo tinha isso tudo. Um homem letrado, falava vários idiomas, como eu já falei. Mas quando ele se encontra com Cristo, ele diz, para que serve isso? O que é que eu vou fazer com isso? E considerou a sua bagagem. Olha bem, a sua bagagem do mundo, todas as coisas como esterco. E muitas vezes as pessoas estão dentro das igrejas, guardando coisinhas do mundo e não entendeu que a amizade do mundo constitui-se inimizade com Deus. Aleluias! Você precisa considerar o que não agrada a Deus como esterco. Coloca fora, porque o rei está voltando. Coloca fora tudo que não presta, todas as coisas que não convêm aos santos, à igreja do Senhor. Ouça bem na autoridade que é sobre todo nome, na autoridade do nome de Jesus. Eu não estou aqui falando de religião. Eu nunca falo de religião, porque eu não tenho tempo para perder tempo, nem você também tem tempo para perder tempo para me ouvir falando de religião. Mas esta é a palavra da cruz que eu creio. Esta é a palavra da cruz que eu prego. Então Paulo entende, esse meu conhecimento todo é esterco, perto das coisas do Senhor, perto do conhecimento de Deus. Ele disse, eu considero isso como esterco para que eu possa ganhar a Cristo. Paulo entendeu, eu não posso servir a dois senhores.
Eu não posso estar servindo a Deus e achar as coisinhas do mundo bonitinhas que não são nada demais. Paulo estava dizendo assim, eu não posso servir a Deus, mas de vez em quando eu posso fazer determinadas coisas que não convêm. Não, Paulo teve uma conversão genuína. Qual o maior problema dos crentes? Eu falo das igrejas evangélicas, por conviver com muitos há 36 anos. A maioria deles frequentam a igreja, mas acham muita coisa normal. Quando a gente começa a achar muita coisa normal, coisas do mundo normal, sabe o que é que está dizendo isso com essa atitude? Está dizendo o seguinte, olha, se eu estou achando coisa normal, eu não tive uma conversão genuína. Nós precisamos fazer uma análise esta noite. Quem realmente teve uma conversão genuína, porque Paulo teve quando ele cai lá no caminho de Damasco e que perde a visão, e ele começa a dizer, poxa, eu estudei tanto, eu falo vários idiomas, vamos dizer para a linguagem de hoje, é o cara, e nada serve, nada presta, considero como esterco para que possa ganhar a Cristo. Ele disse, eu vou me esvaziar de tudo que eu tenho, porque eu quero a Cristo. Isso é ter um encontro genuíno, uma conversão genuína. Então, se eu começo a adaptar coisas mundanas na minha vida, isso não é nada demais. Beber um pouquinho não é nada demais. Fumar de vez em quando também não é nada demais. Ouça bem, você precisa ter um encontro genuíno com o Senhor. Mas eu louvo a Deus que quando o próprio Jesus diz, vinde como estais, muitas pessoas me perguntam, olha aí, eu posso entrar no evangelho fumando? E eu posso entrar no evangelho bebendo? Eu digo, pode. A Bíblia não diz que você não pode. Ele disse, vinde como estais. Você só não pode continuar como está. Oh, aleluias. Então, tem muita gente que vai ficar quando Jesus voltar sobre as nuvens com poder e grande glória. Tem muita gente que vai ficar porque não teve uma conversão genuína, nem faz força para se corrigir, não faz força para se consertar. Aí vai ficar, mas eu achava tão bonitos os louvores, eu me emocionava de uma forma extraordinária. Mas eu conheço muito a Bíblia, vai ficar. Porque não está se esvaziando de si. Jesus disse, olha, quem vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Mas vinde como estais, mas não é para permanecer como está. A graça de Deus vai te ajudar, é só tu orar. Olha, Senhor, a minha situação é essa, eu não consigo deixar meu vício, Senhor, mas me ajude, Pai. Aí Deus vai ajudando e dando força. É isso que a gente precisa entender. Aí como Paulo teve um encontro genuíno com o Senhor, isso é fantástico. Versículo 9, e seja achado nele, não tenho a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo. A saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte. Eu acho interessante como foi tremendo a conversão dele, como foi genuína a conversão desse homem. Se nós formos aqui para o versículo 11, do capítulo 3, essa palavra está tremenda de Filipenses, diz assim, para ver se de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição dos mortos, não que já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo, para o que fui também preso por Cristo Jesus. Aí ele diz no versículo 13, irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O que é que ele está dizendo assim? Eu estou lutando, eu estou batalhando, eu estou trabalhando, eu estou fazendo a obra. Em outras palavras, Paulo diz, eu estou lutando, eu estou fazendo a obra. Mas olhe, eu ainda não tenho como alcançado o que seja perfeito, mas eu prossigo para alcançar aquilo para o que foi também preso por Jesus Cristo. Eu acho interessante que ele diz que foi preso por Jesus Cristo. Oh, aleluias! Ele diz, olha, eu não tenho ainda que já alcancei tudo não, Paulo disse.
Eu não estou me achando cara, não, mas eu estou me esforçando para alcançar. Eu estou me esforçando. Aí ele diz, não julgo que haja alcançado. Nós sabemos tudo que o apóstolo Paulo passou. As suas prisões, açoites, de todas as formas o apóstolo Paulo passou. Mas ele diz assim, não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, avançando para as que estão diante de mim. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Ele disse, eu ainda não alcancei nada. Eu estou tentando ser um crente bom. Eu ainda não alcancei nada, não. Eu não sei nem é de nada, mas eu estou me esforçando. Mas eu quero esquecer das coisas que para trás ficaram e prosseguir para o alvo, para o prêmio. Ele disse, para o prêmio, aleluias. Pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então ele disse, eu estou deixando tudo velho para trás. Sou um novo homem, estou prosseguindo para o alvo. Aleluia, para o prêmio que está em Cristo Jesus. Aí ele diz, pelo que todos quantos já somos perfeitos, sintamos isso mesmo, e se sentis alguma coisa, de outra maneira também Deus vos revelará. Amados, se nós formos aqui para o capítulo 4, versículo de 10 a 14, diz o seguinte, veja que palavra tremenda. Regozijai-vos, parece um escândalo isso que Paulo diz. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ações de graça. Ouçam bem quando ele diz aqui no 4. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Vocês sabem qual era a situação de Paulo quando ele estava escrevendo suas cartas? Vocês sabem qual a situação dele quando ele estava escrevendo as suas cartas? Ele estava preso. Oh, aleluias. Boa noite, Adilene Silva, seja bem-vinda, meu amor. Paulo estava preso quando estava escrevendo essas cartas. Ouça bem, a paz, aprenda com o apóstolo Paulo esta noite. A paz não depende das circunstâncias. A paz não depende das circunstâncias. Paulo estava preso, acorrentado. Tinha suas mãos que davam para movimentar e ali ele escrevia. O homem preso no cárcere, sendo maltratado, humilhado, chicoteado, ele ainda se preocupava com as igrejas. Ele ainda escrevia aos irmãos, porque antes da sua prisão, Timóteo e os demais apóstolos ajudaram, foram amigos, foram companheiros dele. Então teve aquele momento que ele foi preso e ele ficou só, mas mesmo assim, eu quero que você entenda esta palavra, mesmo assim Paulo se preocupava com os outros. Quando a gente tem um encontro genuíno com o Senhor, a gente se preocupa com o irmão. Quando a gente tem um encontro genuíno com o Senhor, um novo nascimento realmente, a gente se preocupa e quer ajudar de qualquer forma. Mesmo que aquele irmão nem tenha nos ajudado na nossa jornada, mesmo que aquela pessoa, na hora que você mais precisou, ao invés de estender a mão, encolheu a mão, mesmo que você tenha acontecido isso com você, se ele precisar de alguma coisa, você vai estender as mãos. Você vai se preocupar com ele. Por que você vai se preocupar com ele? Porque você teve um encontro genuíno com o Senhor. E o cara lá preso, acorrentado, preocupado com a igreja, preocupado com os amigos. Tanto é que ele ainda manda, numa das cartas, ele lá preso, com dificuldade de escrever. Ouça bem se você tem essa coragem. Ele animando, como é que se anima? Os amigos estando presos, dá para entender isto? Como é que você vai animar alguém se você está preso?
Como é que você vai ter paz se você está preso? Como é que você vai falar de amor se você está preso? Como é que você vai falar de bondade se você está sendo chicoteado? Entenda. O que eu quero que você entenda, meu amado, é que não são as circunstâncias que tiravam a paz de Paulo. Nenhuma circunstância tirava a paz de Paulo. Aí ele vai e diz, preso lá na dificuldade de escrever, imagina um homem acorrentado agora. Aí Paulo vai e diz assim, regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. Ele ainda diz, olha, se alegrem, eu quero dar uma notícia a vocês, perto está o Senhor, aleluias. Se alegre, e ele dava um jeito para aquelas cartas chegar nas mãos das pessoas certas. Em outras palavras, ele estava dizendo, olha, eu estou muito bem, eu ainda estou podendo glorificar, eu estou escrevendo essas cartas. Se alegre, se regozije, perto está o Senhor. Será que na sua situação atual você pode dizer, se alegre? Será que com esta pandemia você consegue ter paz? Entenda de uma vez por todas, se você teve o encontro genuíno com o Senhor, com o Jesus da Galileia, a tua paz independe das circunstâncias. Bendito seja Deus. Aí ele diz no versículo 6 aqui para nós, não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ações de graças. Interessante, né? Ele disse, olha, eu não quero que vocês estejam lá fora, aperreados, com as mãos na cabeça, porque eu estou preso, não. Foi isso que Paulo disse. Eu estou em grilhões. Eu estou com as costas feridas, de tanto apanhar. A paz do Senhor, Celinha, Deus te abençoe, meu amor. Eu estou aqui toda arrebentada de tanto apanhar. Mas, meus irmãos, mesmo assim, se alegrem. Perto está o Senhor. Se alegre, perto está o Senhor. A pandemia está aí, se alegra, perto está o Senhor. A paz, oh, aleluias, não depende das circunstâncias. A paz não depende das circunstâncias. A paz não depende das circunstâncias. Ou não deveria depender das circunstâncias. Aí eu fico aqui impactada com o testemunho de Paulo. Regozijai-vos sempre no Senhor. Olha que loucura, oh, aleluias. Perdão, é por isso que a palavra de Deus diz que a palavra de Deus para os que perecem, essa palavra é forte. A palavra de Deus para os que perecem é loucura, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Isso quer dizer que se Paulo tivesse hoje vivendo essa pandemia, ele estava dizendo, eu estou preso em casa porque não estamos podendo sair às ruas no momento. Mas regozijai-vos no Senhor. Regozijai-vos no Senhor. Perto está o Senhor, seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. Era isso que Paulo estava dizendo. Os discípulos tristes por causa da sua prisão, porque estava sofrendo, chicoteado, e mesmo assim, meio àquela prisão, ele achou alegria. É fantástica essa palavra, meus amados. Mas será que nós estamos tendo essa paz em meio à guerra que Paulo teve? Ele estava dizendo, olha, eu nasci de novo, eu estou preso, mas eu estou preocupado com vocês, porque minha alma é liberta para dar glória e aleluia. Eu estou preso, mas eu estou preocupado com a igreja. Igreja, alegrai-vos, regozijai-vos, salmodiai. Perto está o Senhor, perto está o Senhor, perto está o Senhor. Que coisa tremenda deste homem. Aí ele ainda diz mais assim, ó, não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam, contudo, conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ações de graças. Será que eu estou orando ao Senhor também com ações de graças? Ou eu só estou orando, Senhor me dá, Senhor passa a pandemia, Senhor me dá. Ele disse, antes, aleluias, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas com ações de graças. A pandemia está aí, regozijai-vos no Senhor. Eu acho interessante, aí ele vem para o versículo 8, ouça bem, que diz assim, quanto ao mais, irmãos,
tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Oh, aleluias! Os que também aprendeste e recebeste, e ouviste e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. O Deus de paz será convosco. Sabe o que eu acho algo extraordinário? É agora que vocês vão entender isso aqui. No capítulo 4, continuando no 4, vamos ler apenas do versículo 10 ao 14, que diz algo tremendo. Paulo agradece aos filipenses os dons recebidos. Saudações finais. Vejam que algo tremendo. Paz, Solange, Deus te abençoe, Solange Souza. Aí diz assim o versículo 10. Ora, muito me regozijei no Senhor, por finalmente reviver as vossas lembranças de mim. Pois já vos tinhais lembrado, mas não tinha tido oportunidade. Tinhais oportunidade. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Olha algo tremendo. Agora imagina, Paulo encarcerado, correntes, sendo vigiado para não sair para pregar a palavra. Eu fico imaginando a alegria de Paulo, porque a alegria dele é do Senhor. Paulo estava ali dentro daquela prisão e grandes homens, grandes soldados romanos, homens também preparados, estavam ali sendo evangelizados por Paulo. Isso é tremendo. Isso quer dizer que em qualquer lugar você pode ser um missionário, que em qualquer lugar você pode pregar a palavra, que em qualquer lugar você pode ser uma tocha acesa para a glória de Deus. No teu trabalho, na tua faculdade, na tua casa, onde quer que você vá. Pensavam que ia deter Paulo. Aí bota Paulo na prisão. Aí algema aquele homem lá cercado de algema nos pés. No lugar quente, no lugar horrível, com hora marcada para comer, se é que vinha alguma coisa na hora certa. Mas ele estava ali dizendo, eu estou preocupada com meus irmãos lá fora, porque eu sou liberto. Oh, aleluias. Paulo tinha entendido que a paz dele não dependia de circunstância. Aí lá o cara preso, meus irmãos, eu estou preocupado com vocês, se alegre, se regozije. Qualquer dificuldade vão orar, mas também com súplicas e ações de graça. É orando e agradecendo, é orando e agradecendo. É tremenda esta palavra. Aí ele disse, não digo isso como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Meu Deus do céu, sei estar abatido e sei também ter abundância, e em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, oh, aleluias. Tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Meu Deus do céu, ele teve uma conversão tão genuína, que quando chegava alguma coisa para ele diz assim, que já tinha lembrado dos irmãos, da bondade, do que os irmãos tinham feito a ele, mas não tinha tido ainda a oportunidade de expressar isso. Aí ele diz, não digo isso por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Ele disse, olha, vocês estão me ajudando, mas eu não estou precisando, não. Não era falta de humildade, não. Ele estava dizendo, tem gente mais necessitada do que eu. Tem gente que está precisando mais do que eu. Paulo entendeu que as circunstâncias não estavam tirando a paz dele. Paulo entendeu que o que ele tinha era suficiente. Ele tinha tido era um encontro com o Senhor dos Senhores. Aí eu não posso entender porque tantas pessoas vivem desesperadas procurando coisas, ou outras pessoas, se a paz está em Cristo Jesus, se tudo o que precisamos está em Cristo Jesus. Não digo isto por necessidade, olha, eu não estou precisando não, gente, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Você já tem aprendido a contentar-se com o que você tem? Contente com a sua casa, contentar-se com o seu trabalho, contentar-se com a sua família. E dentro daquilo ali você conseguir ter paz, porque a igreja ela precisa ter paz para poder levar para o mundo.
Se você não tem paz, você não pode levar para ninguém, porque você não tem nem para você. A diferença da igreja é essa. Em meio à guerra, a igreja tem paz. Em meio às dificuldades, ela diz que já aprendeu a se contentar com tudo. Sei, aí Paulo diz, sei estar abatido e sei também ter em abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, oh, aleluia. O que foi que instruiu Paulo? Quais foram as circunstâncias que instruiu Paulo a estar feliz em qualquer situação? Em ter abundância e padecer necessidade. Quais foram as circunstâncias? Sabemos que antes de Paulo era Saulo, um homem riquíssimo, um homem estudado, um homem preparado, um homem que falava vários idiomas, um homem que só andava no meio de nobres. E de repente aceita o evangelho da graça. No caminho de Damasco, leva logo uma queda, perde a visão e é perseguido até os seus últimos dias. Mas ele diz que tudo que ele aprendeu, nada se via perto do que ele queria em Cristo Jesus. Ele disse, é tudo esterco. Antes de Jesus é tudo esterco. Eu não consigo entender como é que as pessoas estão dentro da igreja e de vez em quando vão atrás do passado. E de vez em quando vão atrás de coisas que não convêm aos santos. Eu não posso entender que igreja é essa. Mas é tremendo. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído. Sabe como foi que Paulo foi instruído? Você quer ser instruído? Está pronto para ser instruído? Paulo foi instruído no seguinte modo. Quando ele aceita Jesus, ele tem que se humilhar e vai na rua direita, procurar um homem chamado Ananias. A Bíblia diz que Ananias estava orando e o Senhor falou com Ananias, porque Ananias havia se recusado de orar por ele em sonhos, e o Senhor teve que aparecer para Ananias em sonhos, e Ananias vai orar por ele. Não tem nada que dar as costas. Ele é para mim um vaso escolhido. Aleluias. E aí ele já começa a se humilhar porque ele vai procurar Ananias. E mais humilhações. Ele foi instruído assim. Ele levou muito pau mesmo. Apanhou muito. Foi chicoteado. Foi humilhado. Foi vendido. Foi comprado. Foi preso. Mas existia algo extraordinário dentro do apóstolo Paulo. Era a sede de pregar a palavra. Era a vontade de pregar a palavra. E ele olhou assim, se viu preso. Aí começou, eu imagino, a pregar para os soldados romanos. Aí todos pensando que tinha derrotado Paulo, porque tem hora que as pessoas pensam que derrotou você. Ouça bem. Tem momentos que as pessoas pensam, eu agora acabei com ele, eu agora acabei com ela, agora ela nem canta nem prega. Deixa eu te dizer uma coisa. Em cada dificuldade que aparecer na sua vida, pega essa dificuldade para falar do amor de Deus. E Paulo foi instruído assim, nas dificuldades ele sentia o desejo de orar, nas dificuldades ele escrevia para as igrejas, e ele preso, o amor tão grande que ele tinha pelos irmãos, que ele se preocupava mais com os irmãos lá fora do que com ele na prisão. Ele tinha tido um encontro genuíno e ele sabia que a paz dele independia de qualquer circunstância. Sabe por quê? Porque ele declara num dos seus livros, ele disse, nem a morte, nem a peste, nem a fome, nem a altura, nem o porvir, nem coisa alguma me separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Ele estava dizendo, podem me perseguir, não vai me separar do amor de Deus. Podem me chicotear, não vão me separar do amor de Deus. Podem me humilhar no meu trabalho, não vão me separar do amor de Deus. Podem cuspir em meu rosto, não vão me separar do amor de Deus. Podem rasgar minhas vestes, não vão me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Ele estava convicto, o que precisamos, é esse sentimento que nós precisamos ter, estarmos convictos que nada vai separar você do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Pode se levantar um exército para falar mal de você, não tem problema, te agarra com o Senhor e que você entenda
que a paz independe das circunstâncias, independente de qualquer circunstância, adora a Deus. Porque se Paulo fosse se deter, baixar a cabeça, porque estava em grilhões ali preso, Paulo não teria escrito tantas cartas maravilhosas. Perseguição é para que o nome de Deus seja glorificado. Agora eu vou dizer algo que eu acredito que o mundo inteiro gosta desse versículo, mas interpreta de forma errada. Mas deixa eu te prevenir, não fica chocado a interpretação deste versículo que eu vou te falar. Porque esta é a palavra da cruz que eu prego e esta é a palavra da cruz que eu creio. Quando ele diz aqui, só para finalizar o 12, sei estar abatido e sei também ter abundância. Estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Paulo disse, olha, não adianta não. Você pode tirar o que for de mim, me deixar sem uma refeição. Não tem problema não. Eu aprendi, eu fui instruído pela vida que eu dei a cara para bater e eu estou feliz quando eu como pouco e eu estou feliz quando eu como muito. Eu estou feliz quando me humilham e eu também fico feliz se exaltarem ou disser alguma coisa ao meu benefício. Era isso que o apóstolo Paulo estava dizendo. Podem falar de mim o que falarem. Eu estou instruído com as cacetadas que eu levei de estar bem, de ter paz. Paulo estava dizendo, olha, a minha vida e a minha paz não depende do que vocês estão falando ao meu respeito. Eu tenho paz independente de qualquer coisa. O apóstolo Paulo estava dizendo, como se ele dissesse também para os soldados romanos, eu estou aqui preso, vocês não estão aqui, não me prenderam, eu não estou aqui em grilhões, eu não estou aqui acorrentado os pés e as mãos, mas mesmo assim, eu estou feliz, porque eu sei que eu estou em Cristo e essa paz vem dele. Então vocês podem me chicotear, podem falar mal de mim, podem fazer o que vocês quiserem. Eu sei em quem eu tenho crido e eu estou certo que ele é poderoso. Então aquela prisão fedida, aquele sofrimento, aquelas acusações injustas com o apóstolo Paulo não tirava a sua paz, porque a paz dele não estava em circunstâncias, a paz dele estava em Cristo Jesus nosso Senhor. A sua paz está onde? Você depositou sua paz no seu dinheiro, foi? Você depositou a sua paz no seu carro, foi? Você depositou a sua paz nos seus filhos, foi? Você depositou a paz no seu pastor, foi? Você depositou a paz em quê, querido? Deposita a tua paz no Senhor, como fez o apóstolo Paulo, para poder você dizer, eu estou instruída já estou instruída, eu sei ter paz na abundância, sei ter paz também quando me faltar alguma coisa. Ele estava dizendo, mesmo preso eu tenho paz, porque a minha paz independe das circunstâncias. Quantos que se dizem cristãos estão aí desesperados por causa dessa pandemia? Amados do Senhor, temos paz em Cristo, temos paz em Cristo, temos paz em Cristo. Mas o que eu quero te levar, como eu falei, é esse versículo 13, todo mundo conhece. Filipenses 4:13. Estão prontos agora para ouvir? É tremenda. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém? Quem é que não gosta? Aí tá todo mundo. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Deixa eu te dizer uma coisa. Quando Paulo declara aqui, posso todas as coisas naquele que me fortalece, aí muitas pessoas estão querendo um carro. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. O Senhor me dará um carro. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. O Senhor me dará a viagem dos meus sonhos. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quando Paulo estava dizendo, posso todas as coisas naquele que me fortalece, talvez você não possa dizer como Paulo. Talvez até dizer, corrigindo, você não vive esse versículo. A igreja não tem conseguido viver esse versículo. Virou quase um amuleto. Está passando uma dificuldade, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Chega é engraçado, sabe? Eu sei que tem muita gente que se choca com a palavra, a forma que eu prego, mas essa é a palavra da cruz.
que o apóstolo Paulo disse isso? Ó, pau no lombo, ele estava preso, ele estava em dificuldade, ele estava chorando. Estava sofrendo, mas estava dando glória. A gente chora porque sente a dor. Agora, sabe quando ele disse, posso todas as coisas naquele que me fortalece? São conjecturas, mas aí ele leva uma chicotada. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso sofrer naquele que me fortalece. Posso levar pancada naquele que me fortalece. Pode puxar meu tapete naquele que me fortalece. Pode levantar falso contra a minha vida. Podem fazer o que quiser, mas ele me fortalece. Eu posso suportar isso, porque ele me fortalece. Eu posso suportar a fome, porque ele me fortalece. Eu posso suportar a dor, porque ele me fortalece. Eu posso ser injustiçado, porque ele me fortalece. Eu posso ser pisado, porque ele me fortalece. Eu posso enfrentar um emprego que ninguém quer, porque ele me fortalece. É assim. Esse versículo, ele quer dizer assim, eu posso passar por tudo isso, todas essas desgraças, essas perseguições, esses açoites, essas correntes, essa chicotada, eu posso suportar, é tudo porque ele me fortalece. Ele me fortalece. Talvez esse versículo não seja para você. Talvez esse versículo não seja para você, porque você talvez não chegasse nem perto da situação de Paulo. Porque hoje em dia a igreja devia pensar muito antes de falar. Antes de estar recitando os versículos. Uma vez eu falei que muitos louvores as pessoas deviam ter medo de cantar. Porque não tem comunhão com Deus. Abraão Lopes, seja bem-vindo em nome de Jesus, meu amado. Aí eu estava falando aqui, Abraão, que todos ficam, posso todas as coisas naquele que me fortalece, posso todas as coisas naquele que me fortalece, mas isto não é para todo mundo, não. Isto nem é para ímpio. E para muitos que estão dentro das igrejas, que dizem que são evangélicos, também não é não. Porque não pode todas as coisas daquele que me fortalece, não. Porque na situação que o apóstolo Paulo escreveu isso aqui, ele estava levando chicotada. Ele estava preso em grilhões, acorrentado os pés e acorrentado as mãos. E mesmo assim, ele estava dizendo, está doendo a chicotada, mas eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Paulo estava dizendo, eu posso escrever a igreja de Filipe naquele que me fortalece. Eu posso escrever para o meu filho Timóteo naquele que me fortalece a dor. Eu posso escrever aos Colossenses naquele que me fortalece. Eu posso escrever porque ele me fortalece, é isso. Foi momento de dor. Eu quero um carro, posso todas as coisas. Não é por aí não, querido. Pode levar chicotada, aí sim. Então, a gente tem que ver o texto completo para entender as situações. E a gente fica, quando ele diz que pode todas as coisas, ele estava dizendo também, eu passei por isso tudinho, porque ele me fortaleceu. Era isso que Paulo estava dizendo. Aguentando as chicotadas, aguentando os açoites, aguentando as humilhações, aguentando tudo quanto era de coisa ruim, por amor ao evangelho. E mesmo assim, como a gente leu aqui no capítulo 3, alegrai-vos no Senhor. Como é que humanamente falando, uma pessoa presa, sendo chicoteada, que vivia lá em cima, no meio dos nobres, como sendo nobre também, e preocupado com quem está lá fora, se alegre, qualquer problema orem, se alegre, qualquer problema orem. Posso todas as coisas, pode aguentar dor, pode aguentar chicotada, traição, pode aguentar insulto, injustiça, ele te fortalece. Aí Paulo se viu nessa situação ali, levando pau, posso todas as coisas naquele que me fortalece, eu não vou blasfemar. Aí outra chicotada, posso todas as coisas. Não é posso todas as coisas, vou comprar um carro agora. Posso todas as coisas, vou ver meu inimigo morto. Crente que é crente, ora para o inimigo se converter. Mas realmente, talvez você só seja crente, não seja cristão. Talvez você não possa orar realmente para que as pessoas que te perseguem se convertam. Para isso você tem que estar em Cristo.
Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso perdoar. Eu posso levar uma mãozada na face e oferecer a outra. Eu posso, porque ele me fortalece. Eu posso ser pisado, porque ele me fortalece. Esse é o evangelho. Esse posso todas as coisas por aí não é para sair de narizinho arrebitado, achando que as bênçãos vão cair sobre a sua vida. Não é assim não que a banda toca, a igreja. Eu sei que muitas vezes a palavra é chocante e é dura, mas essa é a palavra da cruz. Entenda as circunstâncias que o apóstolo Paulo disse isso. Mas talvez você nunca mais recita este versículo. Glória a Deus, Janaína. Paz, Janaína, Janeide Rosa. Talvez você diga, meu Deus do céu. Começa a pedir perdão a Deus aí. Senhor, me perdoa. Eu estava recitando um versículo, mas não é meu não. Agora ninguém quer mais. Esse versículo não é meu. Posso todas as coisas. Vou poder comprar meu carro. Vou poder pisar em cima de quem me pisa. Vou poder dar um bale em quem falou mal de mim. Vou poder pagar com a mesma moeda. Não é isso não. Talvez você não queira mais esse versículo para a sua vida. Mas se ele não serve para você, ele serve para mim. Oh, aleluia. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso ser humilhada. Ele me fortalece. Eu posso ser pisada. Ele me fortalece. Podem me julgar, Janeide. Ele me fortalece. É essa a nossa visão. Igreja. Talvez você não queira mais saber do posso todas as coisas naquele que me fortalece. Misericórdia, Pai. Eu acho interessante que o apóstolo Paulo disse que para ele, o viver é Cristo e o morrer é ganho. Como assim? Ele disse, bom, para mim o viver é Cristo. Se eu estou vivendo, eu tenho que viver para Cristo, falar de Cristo, testemunhar de Cristo, mesmo que isto me custe a vida. Para mim o viver é Cristo. Mas o morrer é lucro. Ele estava dizendo, eu estou aqui na terra, então para mim o viver é Cristo. Eu vou pregar o evangelho. Eu não quero saber quem não gosta. Eu quero saber que eu vou pregar o evangelho. Então, para mim, viver é Jesus. Eu tenho que viver Jesus. Eu tenho que viver o amor de Deus. Mas como é que eu vou viver o amor de Deus? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Você está pronto para dar a cara para bater? Você está pronto para renunciar a você mesma e viver uma vida em Cristo? Agora, quando ele diz, e o morrer é lucro, ele diz, nas duas coisas eu estou com Deus. Tem uma passagem que ele diz que está em aperto. Ele diz que tem vontade de ficar com os irmãos, mas tem vontade de ir para o Senhor. Aí ele diz, olha o que é um encontro, um encontro genuíno com o Senhor. Ele diz, mas se a vida na carne, enquanto eu estiver respirando aqui, me der frutos, ele estava dizendo, enquanto eu estiver vivo, me der frutos em Cristo, eu possa pregar, eu possa testemunhar, eu possa falar do amor de Deus e da graça do Senhor. Eu fico por aqui até o tempo que Deus quer. É tão chocante sabermos que dentro das igrejas evangélicas, poucas são as pessoas que têm essa visão. Poucas são essas pessoas que pensam nos outros. Deixa eu dizer uma coisa a você. Se você não se preocupa com o seu irmão, quando você vê o seu irmão errado, você não sente uma dor muito profunda na alma, como uma ferida se criando. Oh, aleluia. Se você não sente uma dor que venha te constranger até a alma, meu amado, corre para o novo nascimento. Corre para os pés da cruz, para os pés do Cordeiro. A gente precisa isso. Paulo nos deixou esse exemplo. Eu estou preso. Eu estou preocupado porque eu estou preso. Eu estou preocupado com Timóteo. Eu estou preocupado com meus irmãos na fé. Em algumas epístolas que você vai ler, a gente não vai se ater a isso, que eu não quero me alongar muito. Você vai ver a preocupação dele com Timóteo, meu filho. Ele chama Timóteo de meu filho. A preocupação dele se acabando de preocupação na prisão com ele, não. Porque ele não estava preso como os homens acharam que ele estava preso. Ele estava em grilhões, mas ele tinha uma liberdade que foi comprada na cruz do Calvário.
Ele teve um encontro genuíno com o Senhor. E a gente vê isso, como é tão claro a preocupação dele na prisão com os irmãos, com os seus irmãos na fé. Como é que se vive sem se preocupar com os irmãos? Eu não posso entender isso. Você não pode ter paz se você não teve um encontro genuíno com o Senhor. Aí Paulo, sei ter abundância e sei padecer necessidade. Quando jogaram Paulo na prisão, o acharam tão insignificante que o jogaram na prisão. Só que Deus tinha um propósito naquela situação. Deus deixou ele ali, guardou ele ali, para que ele escrevesse as cartas, as epístolas paulinas e viesse abençoar até a nossa geração. Bendito seja Deus. E é tremendo, é maravilhoso entendermos, porque quando você escutar alguém está passando por uma dificuldade ou querendo uma coisa e dizer, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Olha que coisa linda. Aí ele diz, versículo 14, todavia fizeste bem em tomar parte da minha aflição. Ele estava dizendo para a igreja, para os discípulos, nessa carta ele estava dizendo, todavia fizeste bem em tomar parte da minha aflição. Deixa eu te dizer uma coisa, tomarmos parte da aflição do nosso irmão vai nos fazer bem. Mas tomarmos parte da aflição do nosso irmão vai nos fazer bem. Por que vai nos fazer bem? Porque isso é uma atitude de quem teve um encontro genuíno com o Senhor. Se a dor do meu próximo não me incomoda, se eu estou bem e não estou nem aí para ele. Os irmãos estavam preocupados com o apóstolo Paulo, querendo visitar, querendo mandar as coisas. E é tão interessante que ele diz, olha, eu não estou assim precisando não, assim, eu estou tão completo aqui, eu tenho paz, eu tenho tudo, mas muito obrigada. Aí ele diz, procure tal irmã, ele começa a dar uma lista, procure Timóteo, procure fulano, procure Beltrano, e veja quais são as necessidades dele. Quando a gente tem um nascimento, um novo nascimento, a gente se preocupa com os demais. Você já pensou nos seus irmãos hoje? No que eles estão precisando? Eu não quero saber quem não ajudou, eu não tenho tempo para pensar. O tempo não dá. Aleluias. Efésios 5,16. É hora de remir o tempo, porque os dias são maus. É hora de remir o tempo, porque os dias são maus. Então eu não posso pensar, Lide, quem não fez. Eu não posso pensar em quem não fez. Eu vou pensar no que eu posso fazer. E o Senhor dará a cada um segundo as suas obras. E o Senhor dará a cada um segundo as suas obras. Mas para isso, eu só vou sentir isso quando eu tiver um encontro genuíno com o Senhor. No dia a dia da gente, amados, a gente vai aprendendo as coisas que nos acontecem, a gente cresce. Eu já falei aqui, mas eu vou dar um exemplo. Eu não sou melhor do que ninguém, eu sou igual a todo mundo, não tenho dúvida disso. Mas quando eu sei que alguém falou de mim, é só um exemplo. Eu sinto uma tristeza na minha alma, mas não é por mim, é por ela, pela pessoa que falou. Mas eu sinto uma tristeza na minha alma e eu fico logo, é uma coisa automática, eu digo, meu Deus, como é que eu faço para ajudar? Meu Deus, a pessoa não pode continuar assim, não, é porque tu estás voltando. Aí a minha preocupação é com aquela pessoa, se eu pudesse eu colocava no braço. Aleluias. Se eu pudesse. Aí eu só oro. É o que eu posso fazer. Até Deus nos dá uma ordem. Então, a gente não tem que ficar triste nesse aspecto de deixar para lá, de desejar o mal. Não, a gente ama. Mas é uma coisa que você só vai sentir. Olha, é um sentimento magnífico. Se eu pudesse expressar, se eu pudesse, eu não tenho como expressar. Mas sempre quando eu sei de alguma coisa ao meu respeito, não pensem vocês que eu não passo por coisa. Vocês não têm ideia. Glória a Deus. Oh, aleluia. Mas aí eu fico pensando, eu digo, meu Deus, como é que eu posso ajudar? Como é que eu posso ajudar? Sabe por quê, amados? Evangelho é isso. Mas não é falar, você tem que sentir.
fico agoniada, eu digo, meu Deus, eu queria tanto ajudar, chegar junto assim. Porque o nome dessas pessoas precisam ser escritos no livro da vida. E eu, como ministra da palavra de Deus, eu preciso levar isso. Aí eu fico tão agoniada, meu Deus, eu queria tanto, me dê uma oportunidade de abençoar. Eu fico numa agonia que vocês não têm ideia. Oh, aleluia. Eu fico numa agonia porque eu fico querendo abençoar. Eu digo, meu Deus do céu, se eu pudesse. Aí, agora há pouco aconteceu algo bem interessante, mais ou menos uns 15 dias. Aí eu disse, meu Deus, eu queria tanto, eu queria descobrir o bolo que ela gosta. Eu quero fazer um bolo bonito. E eu quero fazer um bolo, eu quero levar esse bolo. E quero pedir perdão de que eu não sei, mas a Bíblia diz que eu tenho que pedir perdão do que não fez. Eu quero demonstrar amor. Era isso que Paulo estava dizendo. Paulo disse, eu estou sendo chicoteado, mas que importa? O que importa é que a palavra seja pregada. Paulo estava dizendo, eu não estou incomodada, eu estou presa aqui, mas eu ainda posso abençoar. Então eu fiquei pensando o que é que eu posso levar assim para dar um abraço, para demonstrar amor. Eu fico assim, mas às vezes Deus não permite, entende? Aí você ouve a voz de Deus, apenas ore. Aí eu digo, Senhor, como eu queria, apenas ore. Como a Bíblia diz que é melhor obedecer do que sacrificar, mas é assim, você tem que sentir muito amor. Você precisa sentir amor demais pelas pessoas que te perseguem, pelas pessoas que falam de você. Você precisa ter esse amor. É isso que a igreja precisa amar. Se alguém te obrigar a caminhar 1 milha, o que é que a gente fala direto aqui? Vai com ela 2.000. Vai com ela, demonstra amor. Tu vai ter a oportunidade de falar de amor. A igreja do Senhor precisa entender que a paz não depende das circunstâncias. A minha paz não depende dessas circunstâncias. A minha paz não depende de saúde. A gente sabe que quando há problemas, a gente se aperreia e fica triste. Mas isto não pode ser a nossa bandeira. A pandemia que está vivendo a nossa nação. Oh, aleluias. Não é a nossa bandeira. As dificuldades que está passando a nossa nação não é a nossa bandeira, a tua bandeira, a bandeira da igreja do Senhor. Oh, aleluia, é o próprio Jesus. Ele é a tua bandeira, ele é a nossa bandeira. Eu peço aos amados, quem não assistiu a live anterior, que fala que a nossa nação está na fenda da rocha, assistisse, que é algo extraordinário. E peço a vocês, carinhosamente, quem sentiu o desejo de se inscrever lá no YouTube, no meu canal. Tem muita live aqui, tem muito trabalho aqui. A gente está jogando aos pouquinhos lá no nosso canal no YouTube. Tem lá Iranise Lima, Iranise com SE. Que vocês se inscrevam também e sejam edificados. Agora vamos vigiar com o versículo. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Para você não pronunciar o que você não pode. Para você não pronunciar o que você não pode. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Para fechar, Paulo estava dizendo, eu posso levar chicotada e não vou blasfemar, porque eu posso tudo naquele que me fortalece. Aí Paulo estava dizendo, me encerraram na prisão, me colocaram correntes pesadas nos pés e nas mãos. Quiseram calar a minha voz, mas eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, Jesus. O apóstolo Paulo estava dizendo isso. Posso levar chicotada, mas eu vou dar glória a Deus. Que possamos aprender com este homem a sermos humildes, a nos quebrantarmos na presença de Deus. Que possamos aprender com este homem, verdadeiramente andarmos segundo a vontade de Deus. E enquanto não tiver um encontro genuíno com o Senhor, não diga que pode todas as coisas naquele que lhe fortalece, porque talvez na primeira pancada você blasfeme. Paulo disse isso nas suas perseguições, nas suas torturas que foram muitas, nas suas humilhações, ele aguentou, pôde todas as coisas sem blasfemar naquele que fortalece. Perdão. A minha oração a Deus nesta noite
é que Ele continue abençoando cada um de vocês. Que Ele continue nos abençoando. E estamos em oração para que Deus tire a nossa nação da fenda da rocha. Escutem essa live que está tremendo. Só Deus pode tirar a nação da fenda da rocha. Muito obrigada pelo carinho. Que Deus abençoe poderosamente cada um de vocês. Se Deus permitir, quarta-feira estaremos aqui com mais uma live para a glória de Deus. Uma boa noite. Um beijão para vocês e até quarta, se Deus permitir. Amém?